lindos? Ó, vocês perceberam, né? Tá parecendo que a gente tá no meio do oceano. Esse cenário é muito top mesmo, viu? Tô aqui na sala do meu CEO da Impacto Learning, o cara Davi Arcoverde. Se você não conhece ainda, segue ele lá no Instagram, @Davi Arcoverde. É David como se escrevesse David, tá? Então é DAVID, Arco Verde. Só tem ele, papai. Vai ser o primeiro a aparecer. Segue o CEO lá, eu tô aqui na sala do CEO para fazer essa aula para você. Papai, seguinte, a gente aqui no curso, a gente faz aulas mais curtas, tem umas mais longas, a gente traz um tom mais descontraído. É um ambiente sério? É. Entrevista de emprego é uma atenção só. Eu tento falar dessa forma porque é uma maneira didática da gente conversar e você ficar relax, você assistir as aulas, aprender, absorver o conteúdo, ativar o modo dado, lembra disso? Ativar o modo dado, sem se perder e sem ficar desesperado. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O mundo vai acabar se eu não passar nesse processo seletivo. Mas eu quero te chamar a presença real. O próximo módulo é decisivo, é importantíssimo. E essa é a última aula desse módulo 4 aqui. E essa é a última aula desse módulo. E eu preciso dizer uma coisa. Se você não passar no processo seletivo, não é o fim do mundo, mas depois desse curso aqui, papai, eu te desafio a aplicar o que a gente ensina aqui, o que eu estou te ensinando, e você não encantar o recrutador. O encantamento é importantíssimo. Você está no processo de venda ali, sim ou não? Todos nós somos vendedores. Essencialmente vendedores. Existem os vendedores mais óbvios, que são aqueles que ficam ali de porta em porta. O próprio propagandista, vendedor, é um vendedor óbvio, né? Mas todos nós somos vendedores. Ou você é um vendedor, papai, ou você é um impostor. Ou você vende, ou você é um impostor, acabou-se. Está fazendo o que na sociedade? Tem que vender. Tem que vender a si mesmo, tem que vender para si mesmo, tem que vender você mesmo, tem que vender o teu serviço, tem que vender algum produto, tem que vender. Uma empresa que não vende não cresce. Se você está pensando que você vai entrar na indústria farmacêutica para não vender, nem entre. Porque a indústria farmacêutica, tudo que o recrutador quer é uma pessoa que tenha sangue nos olhos por vendas. E o processo de venda dentro da propaganda médica, dentro da indústria farmacêutica é, primeiro, você convencer a si mesmo de que aquele produto é incrível. Primeiro, você convencer a si mesmo estudando bastante aquele produto, porque você vai conversar com o especialista. O médico é um especialista no assunto. Você tem que dominar tudo sobre aqueles produtos que você fala, meu amigo. Tudo, mecanismo de ação, a sintomatologia, você tem que estudar tudo, farmacocinética, como é que funciona aquela medicação, aquele fármaco dentro do organismo do paciente, tem que saber tudo. E você vai ter munição para isso. A indústria farmacêutica te dá muito material para você estudar sobre a medicação. Só que depois de você convencer a si mesmo, você praticar o self-sale, depois de você convencer-se de que aquele produto é muito bom, você precisa convencer o médico. Convencer o médico diante de tantos concorrentes de que ele deve prescrever a sua medicação, o nome do seu medicamento, vamos dar um exemplo aqui, Zina, é uma levotirizina. É um antihistamínico, para quem não conhece, o histamínico é da classe dos antialérgicos, é um antialérgico de segunda geração. O que é segunda geração, Gabriel, num antihistamínico? É um antihistamínico que não dá sono, né? Então só existiam antihistamínicos de primeira geração, que eram aqueles que davam sono. E muitas pessoas estavam com muita alergia e precisavam continuar trabalhando, não podiam dormir, precisavam de um de segunda geração. O Zina é um antihistamínico. O Ebastel é um outro antihistamínico. O Alectus tem outros antihistamínicos aí com outras substâncias, tá bom? E que são de segunda geração, por exemplo. Você vai propagar o Zina. O médico alergologista, por exemplo, ele tem diversos antihistamínicos de segunda geração. Por que ele vai prescrever o seu? Porque você vai ser o melhor vendedor, papai. O seu produto é incrível, a propaganda é incrível e você vai entender as chaves para convencer o médico. E depois de você convencer o médico, você tem que garantir que essa medicação vai estar bem abastecida nas farmácias próximas. Por quê? O paciente vai sair com a receita na mão que o médico prescreveu, você conquistou a receita, isso é maravilhoso, ele vai chegar na farmácia e não tem a medicação dele. Você acha que o balconista vai deixar ele sair sem comprar uma medicação dentro daquela farmácia ali? Ele vai comprar outro, meu amigo, ele vai comprar outro medicamento. Balconista termina aqui, não são todos que agem de forma desonesta, né, mas existe desonestidade em todos os âmbitos do nosso país. Nós, seres humanos, temos a tendência a sermos corruptos em algumas coisas, em algumas áreas, o que não é admissível. Eu não estou te convidando a ser corrupto e nem a assumir isso como algo
possível para a sua vida. Inclusive, eu te encorajo a não ser corrupto, a não ser desonesto, a pelo contrário, ser íntegro, a falar a verdade. Mas o balconista, muitas vezes, mesmo não podendo, ele vai vender uma outra medicação que não a sua. Então você suou ali a camisa, convenceu o médico prescreveu, o paciente saiu com a receita, chegou na farmácia e não tinha a sua medicação. Então você tem que garantir que tenha a sua medicação, tá bom? É importante isso. Só que cada indústria vai te ensinar, quando você entrar na indústria farmacêutica, vai te ensinar como fazer isso da melhor forma. O ponto aqui é, você precisa vender. Você precisa encantar. E o recrutador, ele está no papel de cliente. Tem 400 pessoas, foi o meu caso. 400 pessoas participando do processo seletivo. 400 pessoas querendo vender para o recrutador, que são propagandistas essenciais para o cargo. Por que ele vai te contratar, papai? Então você precisa garantir o encantamento. Eu já mencionei isso de maneira leve nas últimas aulas, mas você precisa saber o porquê ele vai te contratar. E essa é uma resposta que não é simples, ela é complexa. Ela é complexa. E se você deixar para pensar nessa resposta na hora do recrutamento, na frente do recrutador, o que não vai faltar, meu amigo, é suor nas suas mãos, é tremedeira, é mal-estar no estômago, é boca seca, é pensar em várias coisas e talvez o risco até de falar uma besteira. Então você precisa se preparar antes para falar. O recrutador vai te perguntar algumas coisas importantes. Ele vai te perguntar, por exemplo, Gabriel, me conta, uma das primeiras coisas que ele vai falar numa entrevista, num bate-papo, vai ser, me conta quem é você, cara. O que você gosta de fazer, os seus hobbies. Então, velho, você precisa narrar para ele a melhor versão da sua história. A melhor versão da sua história. Eu vou te dizer uma coisa, eu detalho muito mais isso, tá? No treinamento Domínio Processo Seletivo, que está incluso, é um bônus para aquelas pessoas que dão um passo além e investem no Propagandista Essencial, que é o treinamento avançado de propaganda médica, ganham um bônus de Domínio Processo Seletivo, que é um curso, um pocket, que eu trago todos os macetes de uma entrevista de emprego, até do Google, por exemplo. Quais são as perguntas que uma empresa como o Google faria? Se você estiver preparado para uma entrevista do Google, papai, que recebe mais de 1000 currículos por dia, você vai estar preparado para entrar em qualquer empresa, tá bom? Claro que dentro da indústria farmacêutica tem as peculiaridades, é importante você dominar. Mas perceba isso, você precisa dominar a sua história, e muitas pessoas não dominam a si mesmo. Não tem autoconhecimento, você precisa começar a estruturar isso agora. E você vai ter 3 minutos para contar, narrar a melhor versão da sua história. Não é mentira, não pode ser desonesto, tem que ser íntegro, tem que ser verdadeiro, você tem que falar a verdade. Só que existem formas de falar a verdade. Existem formas que são mais persuasivas, existem formas que são mais encantadoras. Existem duas maneiras de contar uma história. O Walt Disney conta a história do Mickey, a história da Cinderela, de uma forma muito melhor do que eu. Tá tudo certo. Ele vai vender bilhões e milhões de bilheteria e eu não vou vender. Porque eu não consigo encantar com a minha história. E eu preciso começar a entender que eu vou precisar encarar esse desafio. Talvez uma outra pergunta muito clichê, né, que os recrutadores vão fazer, e muitas pessoas, é impressionante, é clichê, é básico, só que as pessoas não pensam nisso, pô, não pensam antes, se prepara para isso. Quais são, Gabriel, os teus 3 principais pontos de melhoria? Velho, o cara gagueja, o cara fala que é perfeccionismo, o cara fala que é ansiedade, faz besteira, velho. Tem que ter autenticidade nessa resposta. Ele tem que saber que é verdadeira. Só que, claro, você não vai responder uma coisa que seja autoexcludente com a vaga. Digamos que a vaga seja propagandista, e de fato aqui a gente está conversando sobre isso, e você fala que, cara, eu nunca tive muita aptidão para vendas, esse é um ponto de melhoria. Aí o recrutador vai congelar assim, olha para você. Meu Deus. Descartar esse cara. Descartou. Por quê? Foi um ponto de melhoria autoexcludente. Você não pode mencionar isso. Gabriel, me conte suas 3 principais virtudes. Papai, seguinte, se você não dominar quais são as suas 3 principais virtudes, não espere que o recrutador vá saber. Então, papai, se você não sabe, se você não domina as suas 3 principais virtudes, não espere que o recrutador vá descobrir quais são, né? Ou que vai te contratar para depois descobrir quais são. Você tem que dominar isso. E muitas outras coisas. Você precisa encantar. E uma regra importante aqui é você saber responder a pergunta: por que eu devo te contratar? É muito importante você dominar essa pergunta. E essa pergunta perpassa pelos princípios de fome por aprender, realização de um sonho, tem que decorar essa estrutura. Fome por aprender, realização de um sonho, você entrar naquela indústria ali, e claro que você precisa falar isso de forma íntegra, se de fato for um sonho, para mim era um sonho. Não quer dizer que é o sonho da minha vida, o maior sonho da minha vida não, mas
era um sonho entrar na indústria farmacêutica. Se para você se sente íntegro falando que é um sonho entrar na indústria farmacêutica, você precisa falar sobre a fome para aprender, que ninguém tem mais que você. Você tem que adquirir essa fome para aprender com os melhores que estão lá, já trabalhando naquela indústria específica que você está participando do processo seletivo. Realização de um sonho e o foco em resultado. Essas 3 coisas precisam estar presentes nessa resposta. E eu detalho isso muito mais dentro do Propagandista Essencial. Como, por exemplo, você responder. Eu te dou exatamente a resposta que você tem que aplicar nesse momento. Então é o seguinte, você precisa encantar, papai. Você precisa encantar, porque tem muita gente tentando encantar. Tem muita gente querendo encantar. Já ouviu aquela história? Tem muita gente querendo ter uma barriga de tanquinho. Pouca gente quer se esforçar para ter uma barriga de tanquinho. Pouca gente quer o processo. Muita gente quer o resultado. Então você que está aqui, você está de parabéns, porque você já está querendo o processo. Agora você sentar a bunda na cadeira, literalmente sentar a bunda na cadeira, pegar papel e caneta aqui, com o modo aula ativado, e nesse momento, essa é a sua tarefa de casa, você responder essas perguntas, beleza? Sua melhor versão, a melhor versão da sua história em 3 minutos, suas 3 principais virtudes, seus 3 principais pontos de melhoria e responder a pergunta por que eu devo te contratar. Fechado? A gente vai explanar um pouquinho mais sobre isso no próximo módulo. Cheiro no coração, me segue nas redes sociais, tá muito fácil, Gabriel CBO no Instagram, Gabriel CBO no Facebook, Gabriel CBO no YouTube, Gabriel CBO no Twitter e também no podcast você entra lá em Conversa de Impacto e a gente vai estar junto. Beleza? Se você gosta de ter uma experiência auditiva, treinando, lavando louça, indo para o trabalho, escutando um podcast de qualidade, falando sobre vida abundante, você pode entrar lá no podcast Conversa de Impacto. Cheiro no coração! Valeu!